E aí galera, bora pro vídeo de hoje? Hoje a gente vai falar pra você que é iniciante de tarô, ou recebeu o tarô de presente, comprou seu tarô pela primeira vez, ou você já tem um tarô na tua casa e não sabe exatamente como usar. Hoje eu vou te ensinar como é que usa esse tarô pra você aprender a jogar mesmo sem ter todo o conhecimento. Hoje eu vou te ensinar o passo a passo, o caminho das pedras para você conseguir utilizar o seu tarô e receber dicas, insights de uma forma confiável, beleza? Então vem comigo e bora aprender. Então, você tem aí o seu tarô na mão, né? Tô aqui com o meu tarô, tarô de Rider-Waite, e você pode utilizar qualquer um tarô, tá? Mas eu recomendo fortemente que você tenha um tarô como esse, o tarô de Rider-Waite. E se você conseguir comprar essa edição que tem a trás verde com a assinatura da Pamela, é melhor ainda, porque tem vários detalhezinhos na carta que eu ensino e que você só vai encontrar se você tiver exatamente esse tarô, tá? Com fundo verde atrás. Se não, mas outros tarôs tem vários outros tipos que são bem parecidos de Rider-Waite e que você pode também utilizar, com certeza você vai conseguir usar. O que você tiver é o melhor de todos, mas o segundo melhor de todos é esse. Tá bom? Então, bora lá. Quando uma pessoa compra um tarô pela primeira vez, ou tem um tarô, não sabe direito como é que funciona, não sabe nem embaralhar. Primeira dica de todas, aprenda a embaralhar, tá? Tem um vídeo meu ensinando como é que embaralha, vou deixar aqui no cantinho. Esse vídeo ensinando como é que embaralha é para você não estragar suas cartas, tá? Dependendo da maneira com que você embaralha, você pode estragar suas cartas e ele não vai durar o tempo que pode durar. Um tarô desse pode durar até 10 anos. Se você utilizar direito, mas se você utilizar errado, você vai estragar todas as cartas, vai abrir aqui ó, na lateral, não vai ficar interessante. Segunda coisa, muitas vezes a gente acha que precisa de uma pergunta certa. Eu vou te ensinar hoje qual é a pergunta ideal para você fazer já que você está começando. Se você já for mais avançado, vai fazendo suas próprias perguntas e o que eu vou te ensinar daqui para frente também vai ser útil. Mas se você é iniciante, não sabe nada, zero ou zero à esquerda, menos zero, você sabe? O que você pode fazer é uma pergunta de como minha vida está agora. Então, é uma carta que fala sobre o seu momento atual, as coisas que você está vivendo, as coisas que estão no seu coração, suas preocupações. Então, é uma carta muito sobre o seu estado atual. Então, a primeira coisa que você vai fazer, embaralhar o seu tarô. Vamos lá no processo. Embaralhou, pensou na pergunta, como que eu estou agora? Como que minha vida está nesse momento? Então é uma carta muito sobre os insights que você está vivendo. Ter consciência da pergunta é muito bom, tá? Vai ter um momento que eu vou falar só sobre perguntas, porque é extremamente valioso compreender as perguntas. Outra coisa que eu quero dizer para vocês nessa altura do campeonato, enquanto a gente embaralha, é que a embaralhada ela precisa ser poderosa, tá? Embaralhar não é só movimentar as cartas umas 2 ou 3 vezes. Aqui, gente, acontece algo mágico que eu explico no vídeo como funciona o tarô. Nesse vídeo, que eu vou deixar também aqui linkado, eu falo sobre a ativação da magia do caos nesse processo de embaralhar e desse desalinhamento caótico, as coisas são realinhadas magicamente, tá? Embaralha pelo menos 1 minuto, assim. Pode embaralhar gostoso, na paz, concentrado, não precisa se apressar. Depois que embaralhou, eu sempre acho interessante que você corte o tarô. Eu vou cortar ele aqui em 2 vezes, mas você pode cortar em 3, em 4, tá? Recomendo até 2 vezes, é o ideal. Nos meus atendimentos eu corto em 2, mas um corte também tá ótimo. E aí você vai tirar uma carta. Carta que tiramos aqui da vez, o Pajem de Ouros. Ok, tiramos uma carta, Pajem de Ouros, e agora não sei nada como ler essa carta. Não sei nada, ok.
Não sabemos como ler a carta e é esperado. É a tua primeira vez jogando cartas ou é a tua primeira vez tentando entender as cartas. Aí a gente vai para o próximo passo dentro da leitura. Esse primeiro passo é que você olha a carta e associa um pouco a pergunta. Não vamos se esforçar muito, porque é a nossa primeira vez, a gente não tem muitos caminhos ainda. Mas a primeira coisa que a gente vai tentar aqui é tipo, ok, a pergunta que eu fiz é como eu estou nesse momento e olhar a carta. Essa carta traz a aparência de alguém que tá bem? Pode parecer. Essa carta traz peso ou traz leveza? Ela traz ansiedade ou ela traz medo? Ou ela traz alegria, plenitude? Qual é a vibe que a carta traz? Assim, jogando bem por cima mesmo. O que você acha? Um pouco de amarelo, né? Esse amarelo pode trazer bastante sobre descontração, quem sabe. É uma carta que não parece muito complicado as coisas, parece bem simples, na verdade. Não parece? Um rapaz ali num ambiente rural, então pode trazer meio a vibe de uma vibe rural mesmo. Quem tá no ambiente rural tá na paz, tá tranquilo, tá no tempo dele, no tempo das coisas. Então, essa é a vibe. Aqui eu tô jogando bem por cima, sem a gente adentrar muito em símbolos, ao significado, sem muito profundamente. E é exatamente isso que eu quero que você faça. Vamos tirar uma outra carta, só pra gente fazer o exemplo? Ok, Rainha de Espadas. Qual é o momento que eu estou passando? O que essa rainha passa? Meio essa vibe erguendo a mão. Será que ela tá abençoando? Será que ela tá punindo alguém com essa espada também? Pode trazer uma vibe de punição, uma sensação de punição, uma sensação de vontade de punir ou de julgar alguém? Pode ser. Ela tá num trono, então será que é uma pessoa que está se sentindo com uma certa autoridade? Pode ser. Não vamos adentrar muito aqui profundamente, queimar os nossos miolos não para acertar a leitura, tá? Que isso a gente vai fazer no próximo passo. Ok, só mais uma. Eremita, ó. O eremita aqui, cabeça meio baixa, meio tristonho, meio reflexivo. Parece reflexivo? A gente não precisa nem pensar muito não, gente. Sem pensar muito. O Hierofante, o Papa, pode trazer tem uma vibe muito evangélico, né? Meio crente ou meio religioso demais essa carta. Será que é um momento que a pessoa tá muito conectado com a fé? Pode ser? Será? Não sei. Tá. E aí, o que a gente vai fazer então? Retiramos essa primeira carta que diz como eu estou nesse momento, ou como você está nesse momento. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pesquisar em um site confiável sobre essas respostas. E eu vou dar uma indicação de um site super confiável para vocês, para você encontrar interpretação de todas as cartas do tarô. Qual é o site? O meu site, o Elvis da Energia. Então a gente vai direto aqui para o meu site. No meu site aqui, o Elvis da Energia, a gente já tem o site aqui aberto. Você vai aqui nessa parte, aprenda comigo e clica em tarô. Aqui nessa página você vai ver todas as cartas aqui organizadas pelos arcanos maiores, os arcanos menores dentro da ordem. Começando com espadas, depois com copas, depois com fogo, que são paus, e depois com terra, que é ouros. E a gente vai encontrar aqui o arcano do pajem de ouros. Vamos clicar nele. Todas as cartas têm a mesma estrutura de montagem, sendo um textinho bem pequeno falando sobre a energia da carta, a energia da carta no positivo e a energia da carta no negativo. Olha que coisa maravilhosa. A gente vai pegar e ler aqui um pouquinho sobre a energia da carta. A grande pedra preciosa, o filho herdeiro, o acúmulo, tende a engordar, nasce bem colocado em uma família de valor, tem uma família de valor, é conectado com o mundo dos negócios, a valorização da matéria, do dinheiro, gosto do bom e do melhor, é o próprio fruto da terra, a energia de fertilidade. Estamos compreendendo. A força do trabalho, colocar a mão na massa, aprender a trabalhar. Tem os pais que trabalham e por isso tem essa referência, está disposto a trabalhar, uma relação prática com os recursos, às vezes não sabe o que fazer
e o que tem, tá buscando aprender, vender, guardar, heranças, herdeiros, presentes da vida. Então a gente entende que nesse momento, que essa carta fala muito sobre inexperiência sobre os assuntos da matéria. Foi o que vimos ali. Inexperiência, aprender a trabalhar, mas vontade de trabalhar, força de vontade, vontade de fazer dinheiro. Então é o que a gente percebeu ali. E essa carta está representando que essa pessoa, ou eu nesse momento, está focado muito em trabalhar, em aprender, em utilizar experiências de pessoas que passaram já por esse caminho sobre o mundo dos negócios e adquirir essa experiência, mas muita força de vontade. Vamos ler um pouco sobre o negativo da carta também? No negativo a gente vê aqui pessoa parada, inútil, não se mexe, não faz nada, pessoa interesseira que não corre atrás das suas coisas, pessoa que só acumula, que é muquirana, tempo parado, sem propósito, preguiça, é conformado com a vida que leva, sem aproveitar, está satisfeito onde está, de uma maneira bem assim, travada mesmo, não quer prosperar, não faz bom uso do que herda. Então, essa é uma carta que também fala disso. Pessoa que é um herdeiro, que ganhou dinheiro, que tem uma vida boa, mas fica estagnado demais nessa. Atualmente, chegamos a um certo entendimento sobre essa carta, analisando ali palavras-chave bem direcionadas sobre a energia dessa carta. E aí você consegue avaliar exatamente as coisas que você refletiu primeiramente, as coisas que você viu nas suas pesquisas, e agora a gente vai utilizar o terceiro e último passo dentro do aprendizado do tarô, um aprendizado útil, porque você está utilizando para você, você está aprendendo, aprendendo sobre a carta, aprendendo sobre o tarô e também recebendo orientações para sua vida através dessa ferramenta maravilhosa que é o tarô. Esse próximo passo a gente vai utilizar a inteligência artificial. Vamos utilizar o chat GPT dessa vez, tá bom? Aqui, com o chat GPT aberto, a gente vai fazer uma pergunta. Tirei uma carta do tarô para representar o momento que estou vivendo. Me ajuda com a interpretação. Interpretação. Saiu o página de ouros. Pronto. Enter. E agora a gente vai utilizar a inteligência artificial para nos ajudar. E aí falando aqui, ó, o Pajem de Ouros no tarô representa um momento de novas oportunidades, especialmente relacionadas ao trabalho, finanças, desenvolvimento pessoal. Ele traz a energia de aprendizado e crescimento, simbolizando o início de algo promissor. Essa carta te incentiva a plantar sementes para o futuro, seja começando um novo projeto, estudando algo novo ou investindo em ideias que possam crescer com o tempo. Parece que você está numa fase de explorar possibilidades de mentalidade prática e focada. O Pajem de Ouros te pede para você ser paciente e dedicado, pois o que você iniciar agora tem grande potencial de prosperar, como você está se conectando com esse novo começo. Então, gente, vimos ali, com o chat GPT, ele deu uma interpretação sobre essa carta. E você viu que ele utilizou uma vibe meio de conselho? Você viu? Por quê? Por que que ele falou sobre um conselho, sendo que a gente não pediu um conselho? Porque o momento que eu estou vivendo, já que é representado pela carta, isso também traz uma vibe aconselhativa. Se eu entendo o que eu estou vivendo, eu também posso aplicar uma orientação para o momento que eu estou vivendo. Então no tarot também é isso. Se você tira uma carta e você vê o momento que está vivendo, você fala, não está interessante. A própria carta também traz resoluções para você lidar com aquela situação. Então é super interessante nisso também. Se você tivesse feito lá no começo uma pergunta sobre como que eu posso lidar com as questões do meu trabalho, e aí você tira uma carta. 7 de espadas. Acabei de tirar aqui uma carta aleatória. Como que eu posso lidar com as questões do meu trabalho? Utilizando de novo as técnicas que eu ensinei para você. Tu vai olhar para a carta e vai pensar. O que que essa carta está querendo representar para mim? Olhando assim, visualmente mesmo. Sem fritar miolos. Bem assim. Vai com vontade, sabe? Não precisa fritar miolos, mas também não é... A gente tá aprendendo. E aprendizado é isso. Ok, olhei a carta, 7 de espadas. Não, 7 de ouros. Um cara aqui trabalhando, meio cansado, né? Não parece meio cansado.
os ombros meio para baixo, assim, cabeça meio para baixo, meio escorado nessa inchada. Então, como que eu posso lidar com as questões do meu trabalho? Sabe, a pessoa tá ali trabalhando, tá fazendo o trabalho. Parece que ela tá mais feliz do mundo no trabalho? Não parece, mas ela tá ali. Então, quem sabe esse conselho tá falando sobre a persistência? Não sei. Nunca vi essa carta, talvez. Talvez é a sua primeira vez vendo essa carta. Mas, chutando por cima assim, pode parecer. Vamos novamente lá pro site, o Elvis da Energia, ver o que que esse 7 de ouros está querendo dizer. Ok, estamos aqui no site e vamos voltar novamente aqui para a gente ver o 7 de ouros. 7 de ouros. Vamos ver o que que essa carta fala. Essa carta é uma carta que fala sobre acreditar nos seus esforços, Deus ajuda quem cedo madruga, faz dar certo por causa do seu comprometimento, trabalho árduo, trabalho com focos e com resultados. No positivo, é uma carta que fala sobre o bolo no forno, se contentar com seus esforços. Então, o bolo no forno é o bolo está assando, não tem nada que você possa fazer a não ser continuar assando para que ele finalize. Então, se contentar com seus esforços, olhar e saber que vai dar certo, o investimento que vai dar frutos, persista que vale a pena, trabalho para dar certo, insista e persista, será da noite para o dia, mas vai rolar. Trabalho sem fim, de sol a sol e sem fim. Isso aqui é no negativo. Exaustão física, dar murro em ponto de faca, insistir em algo que não dá certo nunca. A pessoa espera por algo que nunca vai acontecer, a demora eterna, o trabalho eterno, grandes problemas de repouso. Então, compreendemos que o 7 de ouros é uma carta que fala muito sobre trabalho árduo, mas é uma carta que também fala sobre um trabalho árduo, mas que não vai gerar frutos nenhum. É um esforço, é um estresse desnecessário. A pergunta que fizemos ali foi como lidar com as questões do meu trabalho. E aí compreendemos, assim, numa direção que é uma carta que fala sobre lide com o trabalho como se ele fosse um trabalho de verdade. Então, essas as questões até agora, ao meu ponto de vista, com o que lemos e com o que vemos na carta. Mas agora vamos para o chat GPT para a gente trazer outras interpretações e uma visão mais ampla da carta. Vamos aqui e aí vamos colocar essa mesma pergunta. Tirei uma carta de tarô para me aconselhar em lidar com as questões do meu trabalho. Saiu o 7 de ouros. Me ajuda a interpretar. O 7 de ouros é uma carta de paciência e avaliação. No trabalho, ela aconselha dar um passo atrás e refletir sobre o progresso que você já fez. É um momento para revisar os seus esforços e decidir se você está satisfeito com os resultados até agora ou se é preciso ajustar alguma coisa. O 7 de ouros também fala sobre a necessidade de perseverança. O que você está plantando vai trazer frutos, mas não pode ser imediato. Tá vendo, gente? Até essa altura do campeonato, o que eu falei pra vocês que estava escrito lá no meu site é a mesma coisa que o chat GPT tá falando, mas de forma muito mais organizada. Por quê? Porque é uma inteligência artificial. E a inteligência está utilizando os conhecimentos que ela sabe sobre o 7 de ouros, que são os conhecimentos que ela utilizou de todos os sites e de todos os livros do mundo para sintetizar de acordo com a pergunta que eu fiz. Lá no começo, ou na primeira vez que eu olhei a carta, eu já tinha algum insight sobre a resposta. Pesquisei no site o Elvis da Energia. Tive mais insights sobre a consciência do que essa carta significa. Fui para o chat GPT, mais consciência ainda sobre o que ela significa. Mas vamos ver o que está querendo dizer sobre o próximo parágrafo aqui. No seu trabalho, talvez seja a hora de avaliar as estratégias que você está usando e ter paciência com o progresso, reconhecendo que o sucesso virá com o tempo. É uma carta que te lembra da importância de manter o foco e continuar investindo a sua energia, mesmo que os resultados demorem um pouco mais para aparecer. Como você tem sentido em relação ao progresso das suas metas? Eu posso lançar aqui com o ChatGPT e ele vai dar mais complementos sobre a carta que eu tirei e também analisar o que eu falei sobre a minha sensação de progresso em relação ao meu trabalho e as situações que eu estou vivendo. Então, compreendemos que utilizando essa sequência de método para a leitura, você vai aprender tarô, você vai ter insights
verdadeiros, confiáveis, porque você não vai sair do espaço da leitura. Tem um espaço que essa carta, é um universo simbólico. Você não sai desse universo simbólico achando outras coisas, porque às vezes você pode ter ideias que essa carta significa uma coisa que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E muitas vezes você pode se perder na leitura achando coisas que não existem. Mas com esse método que eu tô falando para vocês sobre como ler, e você sendo iniciante, você vai andar num espaço muito seguro sobre explorar o tarô e explorar uma leitura e ter um feedback de uma leitura muito válida. Por quê? Porque você está utilizando diversas ferramentas para te ajudar e para aprimorar o seu aprendizado. Aprender tarô, gente, é jogando. Com certeza você pode estudar e é necessário sim estudar bastante tempo. Só que você não vai estudar e não vai aprender tarô. Aliás, você não vai aprender tarô só estudando. Você precisa praticar e praticar bastante. E essa é uma maneira ótima de você estudar, de você praticar e de você ter um resultado muito válido para você. E agora, me diz aí como esse conhecimento foi útil para você, serviu de alguma forma, foi interessante para você, você já tinha visto em algum lugar, você já conhecia o meu site, você sabia que no meu site tem o resumo de todas as cartas de uma maneira muito simples, direcionada ali, clara. Você sabia disso? Deixa nos favoritos no seu celular, no seu computador. Às vezes você está tirando uma carta com os amigos, você não tem um livro para consultar. Já abre meu site, deixa lá, vai ter todas as cartas sempre a um toque de distância de você. Então é isso, espero que essa aula tenha sido útil e que você consiga aí jogar várias cartas, ter vários insights. Não deixe de colocar nos comentários sobre como foi essa experiência para você. Então é isso, até mais. Um grande beijo, tchau, tchau, até a próxima.